Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, e me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Quase 50 mil escolas no Brasil têm tráfico de drogas nas proximidades. Preste atenção, você que é pai, que tem filho nas escolas, filho em idade escolar. Preste atenção nesta matéria. Quase todos os dias e sempre no mesmo horário, milhares de jovens e adolescentes se concentram na porta das escolas públicas brasileiras. Um grupo vulnerável a traficantes que tentam aliciar os menores. Um problema grave, mas conhecido por educadores e pais de alunos. Tem criança que a mente é fraca, né? Aí os outros ilude, ele acaba caindo. Mais de 54 mil diretores responderam a uma pesquisa. Quase 20 mil reconheceram que o tráfico está próximo às escolas onde trabalham. O Distrito Federal aparece no topo da lista. Os traficantes agem em 53,2% das escolas. São Paulo fica em segundo lugar, com 47,1%. Para especialistas em saúde no meio escolar, outro aspecto ainda mais importante é a análise de consumo e tráfico de drogas dentro das escolas, exatamente onde os jovens podem se tornar dependentes. A influência de amigos é o que mais preocupa os pesquisadores. A experimentação, ela começa em geral com esses próprios amigos de escola, não necessariamente dentro da escola, tá? Mas numa festa, num dia que eles vão fazer um trabalho em casa, etc. Então existe essa influência, sim, da rede de amigos. E o vendedor que está na porta da escola? O que a gente nota é alguém que está lá, sim, para revender, mas dependendo de uma busca ativa do aluno da escola. Foi na escola, com 11 anos de idade, que Ruia experimentou a maconha. O cigarro foi trazido exatamente por um colega de sala. Hoje, livre do vício, faz palestras para estudantes para mostrar os riscos da droga na escola. Porque é lá onde começa tudo, né? É onde começa todo o conhecimento geral sobre droga, como a visão que eles têm da droga, né? Muitas vezes eu pensei que era legal. Nossa, fumar maconha é uma coisa diferente, uma coisa divertida, né? E na verdade não é bem assim, né? A situação das nossas escolas no Brasil é realmente deplorável, lamentável. Não dá nem para começar a falar sobre a situação, mas nós vamos tratar do tema aqui e não somente desta questão, tráfico de drogas nas escolas e arredores. Nós temos aqui hoje uma professora que vai falar sobre a sua experiência. Nós temos aqui uma mãe e uma filha que esta mãe decidiu, juntamente com sua filha, fazer a educação domiciliar, ou seja, tomar a educação da filha nas próprias mãos. Algo que já é praticado comumente em várias nações, inclusive Estados Unidos, Europa, e agora está tomando forma aqui no Brasil. E não por menos a situação das escolas, especialmente as escolas públicas. Eu vou falar aqui agora com o Matheus, primeiramente apresentando toda a nossa plateia, hoje nossos convidados. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A Raquel, que está aqui com a gente, e a minha esposa, Cristiane. Que nós também tomamos a decisão, depois de uma grande decepção com o nosso filho, quando morávamos fora do Brasil,
de educá-lo em casa, porque não aceitávamos o estado da educação e do que ele sofria na escola onde ele estudava. Nós descobrimos que o nosso filho, ele aprendeu tudo o que é errado na escola. Nós sempre demos toda a educação, melhor educação em casa, exemplo e tudo mais. Mas foi na escola que ele entrou para pornografia, se tornou viciado em jogos de violência até. E ele aprendeu tudo que é errado na escola. Então, mas mesmo assim, nós não víamos outra opção por um bom tempo, porque nós não sabíamos dessa homeschool. Nós não tínhamos essa noção, porque se eu soubesse, eu já tinha tirado ele há muito tempo, né? Então, ele entrou numa escola e ele sofreu muito bullying nessa escola. E era uma escola pública, porque nós não tínhamos condições de colocar ele numa escola privada. E era a única escola que ele podia ir, né, no bairro que nós morávamos. Então, para eles, eu tive que tirá-lo da escola porque eles estavam ameaçando o Felipe, enfim. Eu tirei da escola e não tinha para onde ir, não tinha qual escola, não tinha uma escola para colocar ele. Ou era uma escola privada, que nós não tínhamos condições de colocar, ou nós tínhamos que mudar de casa para morar num lugar onde a escola poderia aceitar, enfim. Então, eu não tive outra opção a não ser começar a dar homeschool para ele. E foi difícil, viu? Eu não sei como é que é com a sua filha, viu? Mas, olha, foi um tormento. Não é para todos, não é. Realmente. Nem para todos os pais e nem para todos os filhos. Não. Mas é uma opção que nós vamos explorar, vamos falar mais a respeito daqui a pouquinho. Mas vamos ainda no assunto do tráfico nas escolas e ao redor das escolas. Falar agora com o Matheus, que está aqui, que diz que teve uma experiência semelhante de ter sido oferecido drogas na escola, foi isso? Isso mesmo, Renato. Foi dentro da escola ou ao redor? Foi dentro da escola mesmo. Durante algum tempo eu buscava ter várias amizades, até que eu cheguei a um grupinho dentro dessa escola, né? E depois de um tempo eles me ofereceram a droga, logo em seguida eu não aceitei. E eles acabaram me zoando, até me excluindo um pouco desse grupo por eu não usar a droga. Só que aí eu fiquei pensando, poxa, eu perdi amizades por conta disso, eu vou usar. E logo em seguida eu pedi para eles a droga e acabei usando com eles dentro da escola, no banheiro da escola. Muitas vezes a gente matava a aula para poder usar a droga dentro da escola mesmo. E foi onde comecei a me viciar. Era uma escola pública? Sim, era uma escola pública. E você, então, quer dizer, por pressão dos colegas, por você se sentir excluído, você acabou aceitando para pertencer ao grupo. Exatamente, para fortalecer essa amizade que eu achava que eu tinha, né, com eles. Eu acabei aceitando algo que era ruim para mim. Eu aceitei isso para ter uma amizade que também não era boa para mim. Né? E isso foi com que idade você? Foi a partir dos 14, 15 anos. Qual ano você estava? Era no 8º ou 7º ano, eu não me recordo muito bem. Você vê, né? Você que é pai, você que é mãe, você pensa assim, bom, meu filho está na escola. Não preciso me preocupar, posso sair, posso fazer o que eu precisar, eu posso trabalhar porque meu filho está na escola, daqui a pouco eu vou lá pegar ele. Você pensa que ele está seguro lá naquele lugar, mas você estava lá usando drogas, dentro da escola. Dentro da escola. Às vezes perdia a aula para usar droga, né? Como você disse, minha mãe pensava que eu estava tendo algo bom, né, na escola, mas pelo contrário, eu estava tendo algo muito ruim, me levando muito para um caminho bem pior do que se fosse outras coisas, né? Isso era do conhecimento, por exemplo, das autoridades na escola, professores, o diretor? Havia esse conhecimento que havia drogas dentro da escola ou não? Ou faziam vistas grossas? Como é que era? Até tinha, né? Mas eu acho que tinha muito medo de bater de frente, porque esse grupo era um grupo de pessoas perigosas, digamos assim, dentro da escola. Era filhos de traficantes, pessoas ruins mesmo. Então eles acham que tinha até um medo de bater de frente com essas pessoas. E eu estava junto com eles, né? Digamos assim. E você não teve, assim, na altura, a força de resistir àquilo, de pensar assim, não vou fazer, eu sei que isso é mal para mim? Você já tinha tido alguma conversa com seus pais, por exemplo, ou mesmo pelos professores, de que isso não é uma coisa boa para você e tal?
Você tinha conhecimento do que era essa vida de drogas e mesmo assim entrou? Ou foi uma coisa que você achava que era normal e ia passar, enfim? Qual era a sua situação? Eu tinha o conhecimento que era algo ruim, mas eu tinha mais medo de ficar sem esses amigos porque eu ganhei uma certa popularidade na escola. Então eu não queria perder essa popularidade, então eu estava disposto a fazer o que for para manter essa popularidade na escola, né? Uhum. E eu até tinha medo de falar com meus pais, de decepcioná-los, digamos assim. Então eu acabava não comentando sobre esse assunto com eles. Uhum. Mas você chegou a conversar com seus pais antes de começar a usar a droga? Você já tinha tido essa conversa? Eu quero saber o seguinte, se os seus pais chamaram você um dia e falaram assim, olha, Matheus, aí fora as pessoas usam drogas, tem drogas assim, assim, assim. Você foi preparado, teve essa conversa com seus pais antes ou nunca houve essa preparação? Em relação à droga, não. Nunca cheguei a conversar isso com meu pai, porque em casa eu sempre fui um menino, digamos assim, exemplar em casa. Minha mãe sempre achava, o Matheus é um anjinho, digamos assim, né? Então ele nunca passou essa preparação para mim em relação a drogas, né, digamos assim. Ok. Aí você usou drogas por quanto tempo? Mais ou menos 2 anos, bispo. 2 anos? Isso. Vou falar aqui com a professora Michele. Por favor, pode pegar o microfone da Cláudia enquanto a gente fala sobre esse tema. Michele, você é professora de que... De matemática. De matemática. Em qual ano? Esse ano eu estou de 5ª e 6ª série, mas já dei também para o ensino médio. Ok. Eu dei aula para o ensino médio. E o que o Matheus está falando é uma coisa que para você é muito familiar? Sim, infelizmente sim, Renato. Assim, logo na porta da escola a gente já vê traficante, já sente já o cheiro, né, infelizmente, da droga. Escola pública. Escola pública. E o que o Matheus falou sobre o conhecimento, ou seja, professores, diretoria, tem conhecimento, mas prefere não se meter, é o que acontece? Não digo não se meter, a gente tenta ajudar, orientando, né, eles a se afastar dessas más influências, né? Mas infelizmente é um acesso muito fácil para eles, né? Essa coisa que o Matheus falou, de amizade, de ser popular na escola, de querer mostrar isso, né, para os amigos, porque a droga, quem não usa, é o contrário, né? Hoje em dia, quem não usa é visto como careta, né? Então as crianças acabam se envolvendo muito cedo. A gente vê casos de alunos de 5ª série que já, infelizmente, passa a droga. A partir de que idade, 5ª série? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Na minha época, na escola, eu estudei em escola pública toda a minha vida. E na minha época era proibido até fumar cigarro dentro da escola. Havia na saída os mais velhos, os garotos mais velhos que fumavam na saída da escola, no portão da escola, depois. Mas nunca dentro. Sempre foi uma coisa bem vigiada e cuidada. Hoje em dia, como que está essa situação? Fuma-se normalmente dentro do recinto escolar? Não. Também não? Não. Tem esse rigor, a gente está sempre atento, né? Para que isso não entre dentro da escola. Mas no caso, o Matheus falou que fumava no banheiro. Eles escondem, né, Renato? Não tem como, a gente até proibida, não tem como revistar um aluno. Eu posso, assim, eu acho que aquele aluno está envolvido. Eu não tenho como revistar, né, a bolsa dele, até isso vai contra a lei que defende a criança e o adolescente. E se for pego usando? Aí a gente chama as autoridades, né, o pessoal da polícia, ou a maioria dos casos, infelizmente, dos alunos que se envolvem com isso, são alunos que já foram presos, alunos que estão com liberdade assistida, né, que são presos, vão para a escola e voltam para a FEBEM, no caso. Então, normalmente a gente contacta, né, essas pessoas para tentar resolver. A escola dá alguma punição, por exemplo? Eu sei que lá fora, eu estudei lá nos Estados Unidos, eu estudava na escola pública e se tinha gente que fumava, não podia fumar, mas às vezes eu ia no banheiro e tinha o cheiro de cigarro lá. As pessoas faziam isso no banheiro. Mas se pegasse alguém fumando, usando droga, era expulso da escola. É o que acontece. Aqui também tem isso. Só quando é esse caso assim de liberdade assistida, que é os casos dos alunos são presos, né, eles só saem para ir para a escola, é igual um preso normal e volta, dorme na FEBEM ou no local, na casa, né, que já está preso, não tem como. Isso. Aí a gente chama esse pessoal e a forma também existe a expulsão, né? Porque é um absurdo
achar, mas acontece, infelizmente, né? Porque se na própria escola, na porta da escola, tem as pessoas oferecendo, né? Então é difícil, aliás, é fácil para eles pegarem e entrarem na escola. E há algum tipo de movimento entre os professores, diretores de escola? Há alguma sugestão de combater isso? Quais são as propostas para combater isso? Existe? Existe. Há sempre palestras que levam para eles a realidade, né, de uma pessoa que é usuária de drogas e qual é o destino, infelizmente, de quem usa drogas, de quem é traficante. Sempre tem o pessoal da polícia, sempre faz palestras na escola para orientá-los. Mais no sentido de conscientização, de conscientizá-los, exatamente. Nada em termos de aplicar a lei, de ser mais firme com respeito à vigilância disso acontecer na porta das escolas ou mesmo dentro, nenhuma iniciativa. Eu creio que não há nem recursos, imagino, para que isso seja feito, não é? Houve ultimamente um caso, onde eu trabalho, que os próprios moradores filmaram essa situação, né, de estar passando droga na porta da escola. Então, através disso, eles mostraram esse vídeo para a polícia, porque assim, a gente sabe que é pouco policial para muitas escolas. Então, não tem assim uma ronda todo dia, eles estão sempre por ali. Mas foi necessário os moradores se unirem para poder dar uma parada. Na sua opinião, o que você acha que deveria ser feito como professora, a sua experiência? Você é professora há quanto tempo? Já tem 6 anos. 6 anos. O que você acha que funcionaria ou pelo menos amenizaria esse problema? Então, Renato, eu vejo assim, com os meus próprios alunos, quando converso com eles, por que vocês vão para esse caminho? E sempre tem uma questão de os pais são separados, a mãe e o pai não é presente. Eles sempre relatam isso para mim. Ah, professora, meu pai me abandonou. Eu tenho vários casos de alunos que a mãe abandonou, o pai abandonou, eles moram com tios, com os avós. Então eu vejo assim, que infelizmente a sociedade hoje, os pais não estão presentes na vida dos filhos. Né? Eles deixam a responsabilidade para outras pessoas, babás, tios, avós, enfim. E a criança sente essa falta deles. E com isso acaba indo para esses lados ruins, que é o que o Matheus falou, né? Porque, eu estou com meu amigo, eu estou feliz, toda hora eu estou feliz, eu não sinto esse vazio. Então ele acaba indo para essa área. Então, assim, eu como mãe até, eu tenho 2 filhos, eu tento estar ao máximo junto deles não em todos os momentos, que isso é impossível, mas o máximo que eu puder, porque eu vejo isso, que os alunos, a falta que eles têm dos pais, faz eles acabarem indo para essa área. Mas não foi o caso do Matheus, né? Porque o Matheus, foi esse caso? Seus pais são separados? Você disse que era um filho exemplar. Isso, meus pais não são separados. Como ela disse, né? Eu fui seguindo mais por amizade, né? Não foi por conta mais dos meus pais, mas foi por amizade mesmo. Quer dizer, eu fico pensando aqui, tem essas crianças que pensam assim, bom, eu não tenho um futuro, eu vou mesmo destruir minha vida, né? Ou pelo dinheiro fácil, né? Ou ficar mesmo levando a vida do jeito qualquer. E por serem muitas pessoas, acaba influenciando os que não têm problemas em casa, né? Como se eles fossem os tais. A verdade é que a idade da adolescência infantil e adolescência é muito fácil de influenciar. O jovem não está com a cabeça formada e é muito facilmente influenciado, que foi o seu caso. Você veio de uma boa família, não tinha problemas em casa, mas na escola, para pertencer a um grupo, você aceitou usar drogas, não é? Então, quer dizer, você não teve a força de dizer, não, ainda que eu fique isolado, que eu não tenha amigos, eu vou ficar na minha, porque eu não quero isso para mim. Você não teve a força para resistir isso na altura. Esse era o meu medo, de ficar sozinho. Eu não queria ficar sozinho na escola. Eu queria ter, assim, um grupinho. Eu queria, digamos assim, que as pessoas tivessem um pouco até de medo. Porque esse grupo que eu andava era o grupo, digamos assim, o mais temido da escola, né? E eu queria estar ali junto com eles. E para pertencer a isso foi onde eu cheguei até as drogas, né, com eles. Para pertencer a esse grupo. Ok, então um problema de várias faces, né? Nós estamos falando aqui. E por causa desse problema,
nós temos pais, hoje em dia, que estão escolhendo já educar os seus filhos na própria casa. É isso que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Vamos falar com a mãe, que está aqui, a Cláudia, com a sua filha Stephanie, que fez esta opção. E é um tema que está em debate agora, até mesmo no Supremo Tribunal Federal, que querem dar esta opção para os pais aqui no Brasil. Já acontece, mas até os tempos recentes, sem muito apoio do governo. Vamos tratar disso daqui a pouquinho, mas veja só agora a situação que você vai assistir nessa matéria. Quanto mais cedo a criança tem acesso e começa a usar álcool e drogas, mais provável é que ela vai se tornar dependente dessas substâncias. Preste atenção. Preste atenção neste grupo de meninos. Aparentam ter menos de 15 anos. Estão fumando maconha. De dia. O outro grupo fuma ao lado da escola. Com certeza, os pais não sabem que eles usam drogas. É difícil saber o que o seu filho anda fazendo? Em drogas em geral, a gente desconfia. É óbvio que os pais, as mães, os irmãos, as irmãs, o namorado, a namorada, os jovenzinhos todos, a gente percebe mudanças repentinas no comportamento. Este estudo, recém-lançado pela Universidade Federal de São Paulo, é o mais abrangente trabalho sobre consumo de drogas entre jovens de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. No levantamento deste ano, há boas notícias se compararmos com os dados da última pesquisa. O consumo de drogas caiu em quase todas as cidades. Mas ainda há dados preocupantes. A idade média do primeiro contato com as drogas é de apenas 13 anos. E um inimigo aparentemente inofensivo ganha terreno. É o aumento do consumo de energéticos, muito popular entre jovens. O problema maior não são exatamente essas bebidas, mas a mistura com o álcool. Levam para tomar vodka, geralmente é misturado com vodka, que é concentrado, a vodka tem 40% a 45% de álcool. Eles acreditam que o energético dá para eles forças diferentes e fazem com que o álcool produza mais efeito. E isto pode ser perigoso. É unanimidade que o álcool é porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Ele te ofereceu o quê? Maconha. Depois da primeira experiência, o consumo passou a ser quase diário, ao lado da bebida e do cigarro. Com que idade você começou a usar droga? 10 anos. Com 10? Uhum. Seus colegas começaram com que idade? Tudo com 8 anos. Quanto mais cedo o consumo, maior o risco de adultos dependentes e com necessidade de tratamento. Cleildo nunca pensou em passar por essa situação. Por isso, nunca falou sobre o assunto com Guilherme. Meu Deus, isso está acontecendo na minha vida, eu nunca pensava. Aí fiquei assim, desorientado. De tão preocupado, Cleildo perdeu a cabeça quando soube que o filho fumava maconha. Primeiro pediu demissão para se dedicar só ao filho. O patrão ofereceu ajuda no lugar de acerto de contas. Desesperado, Cleildo fez ainda pior. Cheguei um dia até a bater nele, né, assim, eu estava tão nervoso, eu peguei assim nele, dei uns tapas assim, de mão mesmo, né. Foi a pior burrada que eu fiz na minha vida. Guilherme conta que tem vergonha de falar com o pai sobre o assunto. Apesar da batalha difícil, está sem fumar há algumas semanas. Cleildo acredita que ainda dá tempo de tirar o filho deste caminho perigoso. Focar nos estudos, focar no sonho dele e que eu possa ajudar ele, trabalhando e ajudando ele, pagando conforme as minhas condições, e que ele não olha para esse lado, que esse lado é dois caminhos, cemitério e cadeia. Cemitério e cadeia. Infelizmente é o que tem acontecido muito hoje em dia com os jovens que acabam iniciando na vida do crime, na vida errada, na própria escola. Saem de casa na intenção, no objetivo de aprender, de obter uma educação e acabam perdendo a educação que receberam em casa, pouca talvez, que receberam em casa em alguns casos. E pioram quando entram nas escolas. Nós vamos tratar mais desse assunto. Nós temos, como falamos aqui, uma mãe que decidiu tirar a filha da escola, educá-la em casa. Nós temos várias famílias hoje em dia
que estão tomando essa decisão de fazer o ensino domiciliar. O Supremo Tribunal Federal está analisando, inclusive, a questão sobre uma opção que se abre aos pais. Vamos falar mais sobre esse assunto, mas primeiro eu gostaria que você assistisse a matéria que fala sobre este trabalho que nós estamos fazendo da transformação total de pais e filhos aos domingos. Cristiane e eu temos feito essa palestra para você que é pai, você que é filho, você que deseja melhorar esse convívio, você que deseja se preparar para esse desafio hoje em dia que é criar um filho na atual conjuntura. Vamos assistir a matéria, já voltamos em seguida. Aos domingos, Renato e Cristiane Cardoso recebem no Templo de Salomão familiares que se preocupam em melhorar o seu relacionamento dentro de casa. Don't you know you're not the only one suffering? Do the right thing, do the right thing. Do it all the time, do it all the time. Hoje vai ser um dia maravilhoso, que é o dia de buscar, de renovar nossas forças, de nos fortalecer. A gente saiu de lá, era 8 horas da manhã, chegamos aqui às 2h30 da tarde. Tudo para participar da palestra e obter a paz. Iremos sair daqui com certeza que iremos aprender muito e para colocar em prática para melhorar cada dia mais. Vai ser uma palestra muito bacana. Eu creio que eu vim buscar essa direção de longe, colocar em prática para que cada vez mais a gente se una. Eu quero uma transformação, né? Para cada dia mais ser melhor filha para o meu pai e para minha mãe. E a proposta do Renato e da Cristiane é muito valiosa, na minha opinião, por quê? Porque eles mostram com exemplos que eles, tentando acertar, eles erraram. E eu acho isso muito interessante, porque o pai, muitas das vezes, o que ele faz? Ele erra achando que está certo. E eu acho isso espetacular, por isso que eu estou aqui para aprender, para agregar, tanto no meu relacionamento com meu filho, quanto com meu esposo, enfim. O que eu puder acrescentar, com certeza vai ser muito útil. Você deu o seu melhor para o seu filho, você ensinou, você falou. O seu filho não quer sua ajuda? Você não pode ficar aí atrás dele, fala comigo, fala com a mamãe, abre o seu coração. Eu fiz isso muitas vezes e não adiantou. A única vez que eu consegui falar com meu filho e ele entender foi a vez que ele veio pedir: mamãe, eu preciso da sua ajuda. Aí sim eu pude falar e ele tinha ouvidos para ouvir, porque ele queria me ouvir. A Mônica é mãe da Isabel e do Pedro e, segundo ela, sua casa não tem sido um lar de muita paz. Fico nervosa, eu interfiro muitas vezes nas brigas deles e ali se torna fica até uma coisa constrangedora, porque daí um diz assim: ah, a mãe gosta mais de mim, o outro gosta mais, não, a mãe gosta mais dele, não, a mãe gosta mais dele, e ali se torna muito conflito em casa. Acredito que aqui na palestra de hoje, de pais e filhos, eu vou conseguir aprender a lidar mais com a situação e vou conseguir lidar com essa situação de briga entre eles, vou conseguir unir mais eles. Eram bastante brigas entre eu e minha mãe, muitas ofensas. Eu entrava no meu quarto, não queria saber, eu era viciada no celular. Não tinha diálogo, era muita briga. Meu pai vivia nos vícios. Eu procurava meu pai só quando eu precisava de dinheiro. Então eu tinha ele como um banco para mim, não como um amigo. E colocando os conselhos em prática, os resultados são obtidos. Quando você fala mal do seu pai, da sua mãe, para os seus amigos, você está lá na escola, está lá no WhatsApp, e a sua mãe entra no quarto, seu pai entra no quarto, aí você manda lá um recadinho para sua amiga, para o seu amigo: lá vem a bruxa entrou aqui agora. Ainda que o seu pai ou a sua mãe fosse literalmente um bruxo, você não teria o direito de fazer isso, porque isso é desonrá-lo. Hoje eu converso com a minha mãe, somos grandes amigas. Está completamente transformada. Hoje a gente tem paz, né? A gente tem diálogo, conversa, tem mais paciência um com o outro. Frequentando as palestras, eu fui aprendendo a ter um relacionamento melhor com meu pai. A ligar para ele, para saber como tá, para conversar. E a última coisa, pedir dinheiro. Então foi isso que veio mudando no nosso relacionamento. É o caso das irmãs Letícia e Larissa.
gente brigava muito, né, Letícia? E teve época que às vezes a gente tirava sangue uma da outra. Por coisas bobas, assim. Sempre fui mais apegada aos meus pais. E às vezes eles até me defendiam, falavam que era ela. Então eu sempre saía mais a vítima. Aí por isso que a gente não se dava muito bem. Elas conseguem aos poucos a transformação total de sua família. A gente tem que entender eles, né? Eles somos nossos pais, temos que respeitar. Então eu acho que com o tempo também a mente deles vai modificar, porque tá um momento que nós estamos crescendo, estamos seguindo nossos caminhos. Hoje está totalmente diferente. A gente se considera melhores amigas agora. Participe você também. Palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, Templo de Salomão. Esteja com a gente neste domingo às 18 horas. Pais e filhos estão aprendendo como melhorar o convívio, como se prepararem para os desafios de serem pais e de serem filhos, serem jovens, crescendo no mundo que está cada vez mais antifamília. Nós estamos preparando uma palestra especial para este domingo e dentro dessa palestra nós temos também o trabalho da cura dos vícios, onde muitos estão recebendo ajuda para se livrar de vício de droga e outros tipos de vícios que muitas vezes afetam jovens e até adultos, os pais. Nós daqui a pouquinho vamos mostrar resultados desse tratamento. Vamos falar então agora aqui a Raquel, que é universitária e normalmente contribui nesse programa da Transformação Total de Pais e Filhos. Raquel, sobre esse tema nas escolas, nós estávamos conversando fora do ar, você falou que existe um programa já entre a polícia e o sistema educacional de conscientização dos alunos, não é isso? Sim, Renato. Existe um programa chamado Programa Educacional de Resistência às Drogas, que é o PROERD. E quando eu estava na escola, esse programa existe até hoje. Na verdade, esse programa foi criado como uma imitação, vamos dizer assim, como um segmento de um programa já existente nos Estados Unidos. E esse programa ensina as crianças e os adolescentes a resistirem às drogas e à violência. Ou seja, quando eu estava na escola, eu tive esse programa na minha escola. É muito interessante porque a Polícia Militar que criou esse programa. Então, um policial, ele vai até a escola, faz uma palestra com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, ensinam como que a droga é apresentada nas escolas, nas ruas, entre os amigos, ensinam o que é a violência. E tem um sistema apostilado, ou seja, a criança recebe uma apostila, o adolescente recebe com lições e no final tem uma formatura, ou seja, você faz um juramento falando que você não vai se envolver com drogas, você nunca vai praticar violência. Inclusive eu fiz esse juramento e é muito interessante. Só que existe esse programa, só que não deixa de existir o oferecimento de drogas e não deixa de existir também a violência, né? Então, eu acho que a polícia, né, o governo, eles fazem um papel muito interessante, assim, de propagar o bem, né, nas escolas, enfim, mas não vejo que surte muito efeito. A Stephanie, que está aqui com a gente, participou deste programa na escola, não é isso, Stephanie? Sim, quando eu estava no 5º ano, eu tinha palestras do PROERD na minha escola, ensino particular, e lá nós recebíamos um conteúdo que eram as apostilas, como ela citou, e a gente tinha essa conscientização. Conscientização? Isso. De como que são oferecidas drogas no meio da escola, de como muitos adolescentes acabam indo para o mundo do crime, que, por exemplo, tem pais de alunos que são traficantes. E com esse meio, os filhos levavam para as escolas. E eu sempre tive essa educação dentro de casa também, que eu não deveria aceitar. E eu sempre tomei isso muito pra mim, que isso não era uma coisa que eu queria me envolver, porque eu via lá na frente, eu via que lá na frente eu ia quebrar a cara. Que é uma coisa que
usar droga, você lá na frente vai acabar doente, vai acabar perdendo a sua vida. E eu não vi que isso era um benefício, como muitos veem, que tem um momento de alegria e depois você tá lá, doente, morrendo no hospital. Qual foi a eficácia desse programa no seu caso e no caso de colegas na escola? Ajudou a você? Você viu que teve um impacto positivo nos outros alunos? Sim, porque depende muito da educação dos pais que tem em casa, que muitos deixam a Deus dará. Deixam os filhos curtirem a vida, deixam os filhos fazerem tudo o que eles quiserem, dão muita liberdade. Os meus pais já me ensinavam o certo do errado. Então, minhas colegas, eu sempre procurei andar com pessoas que também não procuravam as drogas. Porque é muito fácil você ser influenciado na escola. E eu via que isso tinha efeito em muitos, mas não são todos que se atentavam para os ensinamentos. Quer dizer, surtiu efeito talvez mais naqueles onde eles já haviam recebido um ensino semelhante em casa, então veio complementar. Mas eu imagino também que havia aqueles que simplesmente recebiam o material e ignoravam aquilo. Sim. Não tinha efeito nenhum, em outras palavras. Sim. Muitos, por os pais darem aquela liberdade, eles achavam que eles podiam fazer o que eles quiserem, que não teriam consequências das atitudes. E isso acontecia com alguns da minha sala de aula. Mas outros já se atentavam para o que o policial nos ensinava. Agora, eu queria falar com a sua mãe aqui, a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom. A sua filha hoje, você decidiu que você vai ser mais ativa na educação dela em casa, é isso? Em casa, isso. Por que essa decisão? Olha, o mundo hoje, né, tá bem assim, levado pro mal, né? Sempre as coisas ruins. E minha filha, assim, sempre reclamou, assim, na escola. Sempre reclamou não só de droga, essas coisas, assim. Reclamava também de bullying, tudo, que faziam com ela, né? Então, eu resolvi colocar ela, né, para privar ela de tudo que acontece, as coisas ruins. Né? Foi ela que pediu ou você que decidiu? Foi o conjunto? Foi conjunto. Ela também quis. Ela também quis. Por que, Stephanie? Porque eu vi que era uma coisa que iria me beneficiar. Eu estaria me protegendo de maus futuros. Que mesmo você estando ali, eu tinha um conceito formado de que eu nunca usaria drogas, beberia bebida alcoólica. Mas você começa a conviver no meio de pessoas que acham que isso é uma coisa normal. Que falar palavrão é uma coisa normal, que se drogar é uma coisa normal. E você começa a tomar isso pra si, você começa a acreditar no que aquela pessoa tá te dizendo, porque é todo dia a pessoa falando. É normal, é normal, é normal, uma hora você vai acabar aceitando também. E antes disso acontecer comigo, eu tomei essa decisão de vou me privar pro meu bem futuro. Você já começou a estudar em casa? Já. E como é que é? Porque tem pessoas que... Existem pessoas que pensam assim, bom, você vai estudar sozinha, você não vai ter amigos, você vai ficar o dia todo em casa, isso aí é chato pra caramba. Você consegue levar numa boa esse método? Sim, a gente não tem o convívio dos amigos da sala de aula. Às vezes é um pouco chato, assim, você tá lá só com o professor. Mas é bom pra mim. Eu acho que é uma forma de ensino que você vai aprender a mesma coisa que você aprende na escola, presencial. Mas eu tô aprendendo em casa. E eu não fico assim, sem nada a fazer todo dia. Eu tenho opções de fazer outros cursos. Eu posso fazer esporte, eu posso fazer curso de outras línguas. É uma coisa assim que você não vai ficar desocupado. Você vai ter ali seu horário de estudo, mas você também não vai deixar de ter suas obrigações de viver a vida. Stephanie, na sua idade, se eu pudesse ter tido isso, eu ia ser uma ótima aluna de homeschool. Porque eu odiava ir para a escola. Mas não porque eu não gostava de estudar, eu era uma boa aluna. Mas na escola era muito difícil me concentrar, porque ninguém se concentrava na aula. E havia muitos problemas, fofoca, às vezes vinha um papelzinho de papel na minha cabeça, tinha o bullying. Então, assim, eu me esforçava para aprender um assunto que ninguém na aula queria aprender.
Então eu ficava, tipo, era constrangedor. E muitas vezes o professor não desenvolvia o assunto por causa dos alunos. Então a gente acaba deixando de aprender mais, deixando de desenvolver mais, porque a maioria não quer aprender nada, né? Então, assim, se eu pudesse hoje, na sua idade, fazer homeschool, eu faria. Porque não é questão de não querer estudar, porque tem gente que faz homeschool porque não tem preguiça de ir para a escola, né? Mas é porque na escola, às vezes, é difícil estudar na escola. Então, se você puder estudar em casa a mesma coisa que tem na escola, excelente, né? No seu caso, como que tem funcionado? O homeschool, eu tenho tenho apostilas de escola mesmo, eu tenho videoaulas, eu assisto vídeos com professores explicando a matéria. Eu tenho, assim, que ter um esforço da minha parte para poder aprender. Eu tenho um professor que me acompanha nas matérias, mas tem que ter o esforço. Eu sempre fui muito uma boa aluna, nunca tive problemas, minhas notas sempre foram acima de 8. Então, para mim não foi uma coisa complicada. Se for uma pessoa que já não gosta tanto assim de estudar, é mais difícil. Foi a situação que eu passei com meu filho, que ele não gostava de estudar. E ele adorou não ir para a escola, porque aí não precisava acordar cedo. Mas aí é pelo contrário, porque no homeschool você tem que estudar mais. Porque você tem um professor ali, mas ele não vai estar todo momento com você. Você não pode chegar... Ai, professor, hoje vamos ficar o dia inteiro estudando. Não é assim. E tem as partes difíceis do homeschool, que às vezes você tá com alguma dúvida, mas você tem vergonha de perguntar pro professor, mas ele tá ali disponível a todo momento, assim, em determinado horário que eu estudo. E eu assisto as videoaulas, eu posso pesquisar na internet, que é uma ferramenta hoje muito utilizada. Eu pesquiso todos os assuntos na internet, eu tenho as aulas, eu tenho o material da apostila, e assim eu faço os exercícios, e o professor me ajuda a corrigir. Assim. E você tem um contato com o professor através da internet? Sim. Você acha que é mais avançado o seu estudo assim do que na escola? Acho, até como você disse, tem... Os alunos queriam ficar conversando enquanto o professor estava dando a matéria. Então, você perdia o foco porque às vezes é seu amigo. Por isso que ela reclamava muito. Porque você tem seu amigo ali, você não vai querer ficar isolado na escola. Tudo bem, não é depender daquela amizade, mas não é legal ficar sozinho. E às vezes seu aluno quer ficar trocando bilhetinho durante a aula, conversando com você, só que você está ali interessado pelo assunto e acaba não conseguindo compreender totalmente aquilo que você poderia compreender se você estivesse estudando em casa. Porque hoje eu não tenho coisas que me atrapalham enquanto eu estudo. Eu reservei aquele momento para estudar, eu estudo. Eu uso a internet, não é para ficar mexendo no Facebook, não é para ficar mexendo nas redes sociais. Quer dizer, você tem que ser disciplinada. Sim. Tem que ter autodisciplina, não é? Ou seja, esse método não é para todo mundo, né? Não é para todos, não funciona para todos. Eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, como você compensa a falta de interação com outras pessoas, outros alunos, no caso, já que você está em casa, sozinha praticamente, é sozinha que você estuda, não é isso? Como você compensa isso, se compensa de alguma forma, e qual a participação da mãe? Você é ativa, você participa disso, você vigia se ela está realmente estudando ou deixa mais ela por conta dela? Às vezes eu vigio. Como eu sei que ela é responsável, como eu sei que ela gosta de estudar bastante, assim, ela sempre foi esforçada, sempre gostou, nunca precisei ficar pegando assim no pé. Então, assim, às vezes eu olho e falo para ela assim, vamos estudar, vai estudar. Mas... às vezes, assim, eu só dou uma olhada, assim, eu vejo que ela está já lá na escola, não precisa nem falar assim, já deu hora. Ela já sabe a hora, ela já vai, liga lá, a internet, liga, computador, e pronto, já estuda. Então, assim, só quando ela tem eu falo assim, eu tô com dúvida, eu falo assim para ela assim, nossa, já faz muito tempo que eu parei de estudar. Então, fica difícil de eu te explicar. Eu falei, bom você perguntar mesmo pro professor, né? Mas mas não tem muita preocupação, mas eu participo. Mas eu posso imaginar agora quantas mães e pais estão invejando você nesse momento. E tem uma filha que sozinha se interessa e se aplica para estudar. E tem o outro lado também, Renato, porque eu lembro, muita coisa que eles estão aprendendo hoje, a gente aprendeu na época, mas a gente aprendeu da maneira errada.
né? Porque eu lembro que na escola eu não aprendia assim muito. Eu aprendia que eu tinha que decorar muita coisa. E eu não entendia por que eu tinha que decorar aquilo. Então, se me perguntar hoje, eu não sei nada. Principalmente matemática. Desculpa, matemática, meu Deus do céu, olha, era difícil. Ou você sabe ou você nunca vai saber, né? Mas já sozinha, você tem que entender o assunto. Não dá para você desenvolver ali, né, aquele teste, você escrever sobre aquilo, sem você entender realmente o que você está fazendo. Queria perguntar a Michele, a professora aqui, o que você acha desse método, desse ensino domiciliar, Michele? Então, Renato, é interessante, só que assim, a gente está no mundo e privar essa coisa da amizade, né? Porque por mais assim que tem esses problemas na escola, é muito bacana ver, por exemplo, o momento do intervalo que é tão aguardado por eles, né? Ainda mais nas aulas de matemática, né, Cris? Então, eles não veem a hora de acabar para poder brincar, para ter aquele momento gostoso de intervalo, de interagir com outras turmas. Então, assim, eu fico... Tem os prós e os contras, né? Exatamente, porque tem esse lado bom, né? Porque a mãe está presente, está... mais perto do seu filho, ela tem, e igual o senhor falou, né, ela é uma aluna aplicada, isso infelizmente são poucos, né? Então, assim, tem os prós e os contras, porque essa parte também de ficar a criança sozinha, isso tem que saber lidar também, né? Por isso eu perguntei sobre a compensação. Como você está consciente disso, que é importante, uma parte importante do seu desenvolvimento, a interação com outras, exatamente, com outras pessoas, outros jovens, e você faz isso de alguma forma? Sim, no homeschool temos aulas com outros alunos também, tanto de outros países também, do Brasil. Já tive aula com outros alunos da mesma série, que tinham a mesma matéria. Mas pessoalmente ou você diz pela internet? Pela internet. Então não é pessoalmente, eu estou falando do contato pessoal, o corpo a corpo. Eu procuro participar de grupos. Também faço curso de inglês, espanhol, tem várias coisas para fazer. Quer dizer, fora do homeschool, você participa de grupos que você tem interação. Né? E você pode praticar muitas coisas. A vida não é só escola. Existe um momento após a escola. E mesmo você estando no homeschool, você está sendo preparado para esse convívio. Eu tenho muitos amigos. E não é apenas aqui em São Paulo, mas tenho em vários estados, porque a internet me proporciona isso. Mas não deixa de ter o convívio pessoal, mas tem o convívio além do pessoal. Eu até estou pensando aqui, a minha irmã, ela ficou 4 anos na escola sem nenhuma amiga. 4 anos na escola, sem amiga. Ninguém queria ser amiga dela. E eu tinha uma amiga, uma só, que... era praticamente um zero à esquerda também, não era uma amiga assim. Então, as minhas amigas... Né? Não, tá não. Vai deixar aquela lá de fora, lá nos Estados Unidos. Então, a minha amiga era minha irmã. Então, a minha amizade, a minha vida social era mais com a minha irmã mesmo. E era fora da escola, era na igreja, com familiares, amigos dos meus pais. Então, isso aí me ajudava a ter essa vida social, porque dentro da escola hora é zero. Então, nesse lado aí, nem todo mundo tem tanto amigo assim. Nós não estamos dizendo aqui que uma solução é a solução, na verdade, porque a escola, seja pública ou privada, tem os seus desafios, tem os problemas inerentes, como já discutimos aqui, e o homeschooling ou o ensino domiciliar também tem os seus. Mas uma das questões que chama atenção aqui no Brasil é o fato de, por muitos anos, o ensino domiciliar não ter sido motivado, não ter sido legalizado ou motivado como uma opção válida, como é feita nos Estados Unidos e em vários outros países, que tira dos pais o direito de escolher qual o método que eles vão eleger para educar os seus filhos, ou até mesmo de discordar com certas coisas que são ensinadas na escola, como nós tivemos aí a grande polêmica do kit gay, o pai que não concorda que o seu filho tenha acesso a essa educação na escola,
ele precisa de ter o direito de dizer para o filho ou para os seus educadores: eu não quero que meu filho aprenda isso. Não é verdade? Então, o Brasil precisa ainda evoluir muito e eu fico feliz de saber que este caso está sendo agora, essa situação do ensino domiciliar, está sendo abordado pelo Supremo Tribunal Federal no momento e, inclusive, nós temos um site que eu gostaria de dar para os pais que estão assistindo, estão interessados no assunto, que é o site da Associação Nacional de Educação Domiciliar, que você pode visitar na internet. O endereço, eu queria que colocasse no rodapé, é o ANED, ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, aned.org.br. Você pode visitar o site e se informar mais, manter-se informado sobre esse assunto, como que eles estão interagindo com o governo federal para poder trazer mais conscientização e abertura para esse método de ensino, o ensino domiciliar, que para alguns é uma boa opção e deve ser considerada. Esperamos que o Brasil faça avanços com respeito a isso. Inclusive, foram feitos já estudos que o custo de ensino domiciliar é muito mais baixo do que o custo fora, seja privado ou público. O custo de um aluno na escola pública, o custo de um aluno numa escola privada é muito maior do que o custo de um aluno no ensino domiciliar. Você confirma isso, Cláudia? Confirmo, com certeza. Bem mais em conta. Só nas roupas que os alunos querem mostrar na escola, os outros colegas já economizam muito. A roupa, o material, a condução, né, que o aluno pega para ir juntando tudo, bem mais em conta. Mas vale a pena dizer que não vale para todo mundo o homeschool, porque tem gente que não gosta de estudar e não vai estudar e vai ficar sem estudar. Né? E nem todos os pais terão a paciência ou o benefício que você tem de ter um filho, uma filha dedicada. Você praticamente não precisa ter muito papel na participação na educação da sua filha, porque ela toca a coisa praticamente sozinha. Mas a Cristiane, por exemplo... Olha, vou te contar. Ela tinha que tirar horas por dia para ficar com o nosso filho, educando. E mesmo assim não teve muito sucesso por causa da natureza dele, de não gostar daquele método de ensino tão pouco. Eu lembro que às vezes eu falo: ok, você vai fazer essa pergunta, eu vou ali e já volto. Quando eu voltar, tá dormindo. Então, assim, não deu certo com meu filho, mas não vai por ele. Assim, eu acho que muitos pais assistindo o programa vão pensar assim: bom, agora a solução da minha vida, né? Vou colocar meu filho no homeschool. Mas o pai, ele tem que ver por que ele quer colocar o filho. Porque, por exemplo, no caso do Matheus, né? Eu acho que se o pai dele soubesse, teria colocado no homeschool. Mas não seria muito mais simples os pais do Matheus conversarem com ele? Porque isso também é um problema que tem nos lares hoje. Os pais não conversam com os seus filhos. Como os seus pais não conversaram com você sobre drogas? Não chegaram a tocar nesse assunto assim profundamente, né? Exatamente. E assim, não conversam porque às vezes não sabem conversar. E isso é um assunto que vocês abordam na palestra também. Como você conversa com seu filho? Porque às vezes o pai não conversa, não é porque ele não quer conversar, é porque ele não sabe. Ele não sabe chegar... a única coisa que ele sabe chegar pro filho é dar bronca, cobrar. O jovem, o adolescente, não vai ouvir o pai assim. Pelo contrário, toda vez que o pai vier falar, ele vai fingir que ouve, porque eu já fui também adolescente. Então... embora eu nunca tenha me envolvido com drogas e más amizades, inclusive eu já falei em outro programa que eu sofri bullying, né? Mas a gente, quando é adolescente e até jovem, quando a gente não quer ouvir, a gente não vai ouvir. Então o pai, ele tem que ver como ele está chegando até o filho para conversar, porque às vezes não é nem necessário colocar no homeschool. Logicamente que se eu também tivesse a oportunidade, assim como a Cris falou, eu também iria, porque pelos bullying que eu sofri na escola, por toda a perseguição que eu sofri, por tudo que eu sofri mesmo, eu preferiria fazer parte de um homeschool. Mas, às vezes, o problema pode ser evitado com uma conversa em casa. Então, no caso do Matheus, se o pai dele tivesse conversado, certamente ele teria consciência de que talvez ser desprezado pelos amigos seria melhor do que ele se envolver nas drogas, porque certamente você se arrependeu de ter feito isso hoje, com a cabeça que você tem hoje. E muito. Então, você deixou as drogas já? Com certeza.
Foi até algo assim que eu fui obrigado, porque se eu não tivesse deixado eu tinha morrido. Porque depois eu acabei me envolvendo até com outras pessoas, acabei indo para festas até. E nessa festa, onde misturando bebidas e drogas, eu quase morri. Fui parar no hospital e por pouco o médico falou que se eu demorasse 10 minutos eu tinha morrido. Então aí depois disso foi onde eu quis realmente parar, porque eu descobri que aquilo não me levaria a felicidade, não traria felicidade para mim. Por isso que nós temos feito o tratamento da cura dos vícios também na palestra da transformação total de pais e filhos. E o Reginaldo, que começou a usar drogas aos 15 anos, foi beneficiado desse tratamento. Preste atenção, você pai, você mãe que tem um filho viciado, você jovem que quer deixar as drogas, preste atenção na história do Reginaldo. Tudo de droga ele usava, tudo, Renato, tudo de droga. Você pensar, ele era usuário de droga. Com que idade ele começou? Com 15 anos. Comecei na escola fumando cigarro e 15 anos conheci o vinho, bebida, comecei a sair para baladinha, maconha, cocaína e depois o estágio que foi o crack, onde destruiu com a minha vida. Eu gostava de usar a droga, né? Eu vivia, eu estava cego, né? Eu vivia para isso, minha vida era tudo dedicada para o crack. O mercado abria 8 horas e 7h30 eu já estava lá em frente do mercado para me entrar, roubar tudo, shampoo, desodorante, tudo isso. Cometia assalto no farol, tudo. Não tinha força definitiva para falar, não, eu vou parar. Portanto, que eu fui até internado e nem as internações deram conta disso. Passou por 9 clínicas de internação. E ficava em uma clínica 2 meses, em outras 6, em outras 7 meses. E chegou num certo tempo e nem as clínicas queriam ele mais. Saiu de casa por 3 meses, morou na Cracolândia por 3 meses. Na Cracolândia? Por 3 meses. Ele se entregou à droga de uma tal maneira que ele virou mendigo. Eu fui preso na Bahia por 28 assaltos. Todo o dinheiro que eu roubava era pro vício. Foi um dia, eu fui atrás dele, ele estava no terreno dormindo, lá com os outros usuários. Eu cheguei lá, entrei no terreno e chamei ele. E falei, Reginaldo, bora para casa. Ele disse, vamos para casa, rapaz, tomar um banho. Você está 8 dias que não toma um banho. Ele veio comigo. Aí chegou, já tinha um colchão lá, que ele dormia no colchão lá. A gente colocava um colchão para ele lá e ele dormia no colchão. Aí ele ligou a televisão e viu o tratamento, a cura dos vícios. Ele disse, ó pai, vamos nesse tratamento? Eu falei, vamos, mas você fala que vai, mas nunca você vai. Ele disse, mas nesse eu vou. Aí foi o primeiro domingo de janeiro de 2015, ele veio comigo no tratamento. Eu comecei o tratamento em janeiro, aí eu fui até o 3º domingo do começo, e depois eu não fui mais. Ele continuou buscando por mim, eu piorei. Eu piorei, totalmente piorei. Depois eu iniciei de novo. Quando eu iniciei, foi quando a minha mulher falou assim para mim, ó, eu vou te largar, meu, não tem jeito, eu tenho um filho de 2 anos. Então, daquele dia eu falei assim para o meu pai, uma coisa eu vou te falar. Esse vai ser o último dia que eu coloco um cigarro de maconha na boca. Eu falei para ele lá dentro do tratamento. Hoje eu estou curado. Então, assim, eu nunca perdi a esperança de que eu ia ser curado, mas eu não tinha força. Mas que você possa nunca perder a esperança e que você possa continuar firme e forte, não desistir. É uma alegria muito grande ver assim o resultado do Reginaldo com seu pai, que você viu ali emocionado, porque por muitos anos ele sofreu com o seu filho nas drogas. E graças a Deus, graças ao apoio que ele tem recebido nessas palestras, ele está livre desse vício hoje. E você também pode receber essa ajuda. Note que o pai do Reginaldo veio inicialmente lutar por ele sozinho, o filho não estava interessado inicialmente, e você talvez tenha que começar a dar o primeiro passo. Porque não é batendo, não é agredindo, não é sendo linha dura e depois dando todas as coisas, indo de um extremo ao outro, que você vai conseguir lidar com esse problema. Então, se você precisa de ajuda e você quer uma ajuda eficaz, a ajuda que o Reginaldo recebeu, a ajuda que o Mateus recebeu e conseguiu se livrar daquilo que quase o matou, ficou a 10 minutos da morte, então você pode receber essa ajuda. Neste domingo, aqui no Templo de Salomão, o tratamento da cura dos vícios, na palestra da transformação total de pais e filhos. Às 18 horas, chegue antes, as portas se fecham 5 minutos antes. A palestra é gratuita, você não tem que pagar nada, mas você precisa querer, ainda que ter um mínimo de desejo de receber ajuda. Vir com a mente aberta para aprender, tá bom?
Eu quero agradecer a todos vocês hoje, a professora Michele, que está aqui com a gente, Matheus, pela sua história, a Cláudia e a Stephanie, pela coragem de ir em frente e optar aí pelo método, a modalidade do ensino domiciliar. Muito sucesso para vocês, tá bom? E vamos acompanhar esse tema aí. Eu creio que a gente vai voltar a tocar no assunto aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos, obrigado, Raquel. Tchau. E até amanhã, voltamos amanhã com a Escola do Amor Responde. Visite o nosso site escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.